Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, e o verso é o 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi até a presença de Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. E por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado a Deus porque o Senhor tem derramado da água da vida sobre as nossas vidas, Pai. E nós tomamos posse dessa vida e vida em abundância. Que o Teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração nesta noite. Que somente o Teu Espírito Santo tenha acesso aos corações, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Irmão, deixa o seu celular no modo avião. Se você quiser utilizar a Bíblia do celular, fique à vontade, a sua agenda. Mas não deixe que nada venha roubar a tua atenção nessa noite. Às vezes a gente fica ali com o celular na agenda e chega uma mensagem, e a gente vê a mensagem quando chega, e isso rouba a atenção. Deus está ministrando, Deus está falando ao seu coração. Deixe o celular no modo avião, que aí as mensagens não irão chegar, e você pode utilizar o celular como uma grande bênção na sua vida. Lembre disso todos os cultos e todas as reuniões. Queridos, esse texto aqui está falando de dois personagens, o sacerdote Eli e outro Samuel. Samuel, uma criança, filho de uma promessa. Ana era estéril, foi buscar de Deus para engravidar e ter um filho, e ela teve um filho, e ela fez uma promessa a Deus, que ela entregaria o seu filho para ele trabalhar na obra, entregaria o seu filho ao templo. E quando ele nasceu, ele já desmamado, ele foi levado até o templo e ficou lá com Eli, como sacerdote. E ali ele começou a aprender o trabalho da obra de Deus. Mas, amados, o meu foco hoje não é Samuel, meu foco é Eli. A gente sabe, a gente lê a palavra, a gente vê, ouve ministrações e sabe que Eli era um sacerdote falido. Todo mundo fala isso, falou de Eli. Eli é um sacerdote falido, porque Eli não cuidava bem da sua casa, os seus filhos eram corruptos, eram pessoas que não observavam a vontade de Deus, que faziam o que bem entendia, o que bem vinha no coração deles. Se envolviam com as mulheres, e eles assim ainda trabalhavam na obra. E a palavra diz que Eli corrigia os seus filhos, alertava os seus filhos, mas ele havia perdido a sua autoridade como pai. Ele perdeu a autoridade como pai. Amados, isso não está na minha pauta aqui, mas nós como pais e mães, nós não podemos perder a nossa autoridade com os nossos filhos. Que você, pai, que você tenha no seu coração o desejo de buscar a Deus, e quando você estiver buscando a Deus, fale com Deus, para que Ele te ensine, te dê sabedoria para você exercer a autoridade sobre os seus filhos, a exercer a autoridade sobre a sua casa. Não importa quantos anos tem seu filho, é recém-nascido ou tem 28, né, Guilherme? É necessário que você exerça
a autoridade e ensinando o menino no caminho em que ele deve andar. Provavelmente Eli não ensinou os seus filhos quando pequenos. Provavelmente, porque eles cresceram fora da direção de Deus. E ele estava pagando um preço muito alto. Um preço muito alto, porque certamente as pessoas falavam: olha, Eli não cuida bem dos filhos. Certamente as pessoas falavam, as pessoas observam o que os nossos filhos fazem. Sabia que as pessoas observam o que os teus filhos fazem? E sabia que algumas pessoas comentam também aquilo que os seus filhos fazem? Por isso é necessário você criar em retidão dentro do que a palavra de Deus ensina. Ah, pastor, mas eu criei o meu filho e ele não quer ir para a igreja. Aí é uma conversa dele e Deus. Mas enquanto você pode, você deve pregar a palavra de Deus para os seus filhos. Pregue a palavra de Deus para os seus filhos. Eu não sei pregar, pastor, mas essa pregação é com um exemplo. É com um exemplo. É com um exemplo que você vai pregar. Uma pessoa um dia falou assim, uma pessoa fez uma fofoca muito boa para mim um dia. Falou assim: nossa, pastor, o Guilherme me falou que quando ele casar, ele quer tratar a esposa dele como você trata a sua esposa. Irmãos, pensa num cara que ficou cheio da razão. Pensa num cara que ficou... Falei, puxa vida, né? Como é bom ouvir isso. Porque nós temos que dar o exemplo dentro de casa. Senão nós vamos pregar algo e viver diferente daquilo que nós pregamos. Aí a Bíblia trata isso como farisaísmo, né? Prega a verdade e não vive a verdade. Seja exemplo dentro da sua casa. Seja exemplo de caráter dentro da sua casa. Seja exemplo de caráter. Quantas e quantas vezes o meu filho viu pessoas chegando no meu escritório falando assim: ô contador, faz esse balanço aqui para mim desse jeito que eu quero pegar um crédito no banco. Não posso fazer, porque você não faturou isso. Mas você é contador, você sabe como fazer. Falei, eu não sei como fazer. Perdi clientes e a minha família assistindo isso. Durante 30 anos. Caráter não se negocia. Caráter não se negocia. Mantenha o seu caráter na presença do Senhor, para que os teus filhos cresçam em retidão. Talvez eles não estejam te acompanhando hoje, mas eles sabem que existe um exemplo e eles ainda irão se converter e seguir o teu exemplo na presença de Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então Eli criou os seus filhos e perdeu a autoridade. E Eli foi se afastando daquilo que era o padrão de um sacerdote na presença de Deus. E eu faço a pergunta aqui para a igreja: quando Deus chama Samuel, lá naquele quarto, Samuel levanta e vai lá no quarto de Eli, e fala: Senhor, o Senhor me chamou. Por 3 vezes Deus chama ele. Eli falou assim: não chamei. E ele volta a dormir. Acho que é coisa da minha cabeça. E ele ouve a voz: Samuel. E ele levanta e vai. Senhor, me chamou. Não, eu não te chamei. E ele volta para a cama. Será que estava frio? E ele se cobriu de volta. E aí pela 3ª vez o Senhor chama: Samuel. E ele levanta e vai pela 3ª vez: Senhor, o Senhor não me chamou? Tem certeza? E aí o texto aqui diz assim: então Eli deduziu. Ele imaginou: acho que é Deus. Eu acho que é Deus que está chamando esse menino. Verso 8 diz: então entendeu Eli que era o Senhor que chamava
o jovem, ele não ouviu a voz do Senhor. Eli era o sacerdote. Quem tinha que ouvir a voz do Senhor? O sacerdote. Mas com quem que Deus estava falando? Com o menino. E como que Eli sabia que era a voz do Senhor? Porque Eli deduziu que era a voz de Deus. Eu acho que é Deus quem está chamando ele. Eu penso que é Deus. Olha, menino, pela minha experiência, se essa voz te chamar de novo, responda assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Irmão, olha que coisa forte que Deus está falando conosco. Deus falou comigo lá no monte orando. Eli estava dando uma resposta presente de algo que ele vivia lá no passado, porque ele conhecia a voz de Deus, mas não estava ouvindo a voz de Deus. Ele conhecia a voz do Senhor, mas ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Ele era um sacerdote que não estava se renovando no Senhor, estava pregando talvez com as experiências lá de trás, estava vivendo a sua vida cristã com as experiências que havia tido no passado, com as revelações lá do passado. Sabe quem eu lembro? Quando eu penso nessa palavra, eu lembro de Moisés, quando subiu no monte para receber as tábuas, e ele desce do monte com o seu rosto brilhando, porque quem está na presença do Senhor, quem ouve o Senhor, quem vê o Senhor, quem conversa com o Senhor, fica cheio do poder do Senhor, cheio da presença do Senhor. E Moisés desceu cheio, transbordando daquela presença, que o rosto dele parecia um refletor, um holofote, que as pessoas não podiam olhar. O que é isso, Moisés? Ele coloca um véu, coloca um lenço no seu rosto, para não ofuscar a visão, os olhos das pessoas que iam ter com ele, que encontravam ele. Mas a palavra diz que aquela presença já tinha se apagado, porque ele já tinha descido, já fazia um tempo que ele tinha descido dali, e ele continuava com o véu. Olha, eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo. Mas já não tinha mais aquela presença. Moisés tinha uma presença muito forte, ele não se desviou da presença de Deus, mas ele ainda estava tentando mostrar que estava com aquele brilho lá do alto. Você quer o brilho, você tem que ir no alto, Moisés. Moisés, é para o alto, Moisés. Moisés, você pode estar cheio de Deus, mas se você quer mais de Deus, quer um brilho diferente, Moisés, é lá no alto, igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. É no alto, é para o alto que nós temos que olhar, é para o alto que nós temos que caminhar, é para o alto que nós temos que marchar, igreja. E acontecem tantas coisas que nos seguram pelas pernas, pelos pés aqui embaixo. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia. Há um sonho que foi frustrado, uma palavra mal lançada, alguém lançou uma palavra, atravessou no coração, e a gente está olhando para cima, daí a gente para e começa a olhar para baixo. O rosto estava começando a brilhar. Algumas coisas tiraram a atenção do sacerdote Eli. Oh meu Deus, ele era sumo sacerdote. Sabe quem é o sumo sacerdote? Era o camarada, nada mais, nada menos, aquele que entrava no Santo dos Santos, onde a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
aleluia, ele era o sumo sacerdote. Que o sacerdote entrava até o lugar santo. Da cortina para lá era o santo dos santos, e ali era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Entrava e podia contemplar a glória do Senhor naquele lugar. Mas ele já não estava mais se renovando no Senhor. Ele estava vivendo das experiências anteriores. Crente que não ora mais no Espírito. Pastor que está pregando com a revelação de ontem. Líder que está liderando com a revelação do ano passado. Renova no Senhor, reaviva, Senhor, a tua obra. Talvez deixamos de fazer tantas coisas que fazíamos para o Senhor. Eu fazia tanta coisa na obra, eu fazia tanta coisa na igreja, mas eu desanimei. Por que desanimou? Alguém falou algo que me desanimou. O pastor falou algo que me desanimou. O irmão falou algo, o irmão olhou de atravessado para mim. Irmão, olha para o autor e consumador da fé. Levante os teus olhos, porque o salmista no Salmo 121, ele diz assim, se eu preciso de socorro, eu tenho que buscar esse socorro. Essa é a minha versão, tá? Então eu elevo os meus olhos, eu levanto a cabeça para os montes, porque é de lá que me vem o socorro. Sabe o que eu entendo disso? Que ao redor dele estava cheio de inimigo. Ao redor dele estava cheio de inimigo. Inimigo tentando contra ele. E eu penso que ele falou assim, meu Deus, para onde eu olho é só desgraça. Então já sei, vou olhar para onde pode vir o meu socorro. Elevo os meus olhos para os montes, lá não tem inimigo, é de lá que vem o meu socorro, aleluia. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Aleluia, meu irmão, para de olhar para o lado, para de olhar para trás, para de olhar para pessoas. Se for olhar para pessoas, que seja para estender a mão e falar assim, eu te ajudo. Se for olhar para pessoas, é para olhar para elas e dizer assim, eu te perdoo. Se for olhar para as pessoas, olhe para elas e diga assim, me perdoe, por favor. Quero te ajudar, estou orando por você, estou clamando por você na madrugada, mas quando você se sentir fraco, levante os teus olhos e olhe para os montes, porque foi lá que Moisés conseguiu o resplandecer de Deus sobre o seu rosto, aleluia. Talvez você esteja cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, mas tem um momento que você tem que olhar para o monte, olhar para o alto. Por que Deus não falava mais com ele? Por que Deus não falava mais com Eli? Veja o que diz o verso 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara naquele tempo. E ele falou com um menino. Talvez você pense assim, mas esse negócio de fazer a obra é só para o pastor, é só para o líder, é só para quem sabe toda a Bíblia. Será que Deus vai me usar, querido? Deus vai usar o vaso disponível. Vaso disponível. Está disponível? Irmão, deixa eu até te dar uma palavra então aqui. A tua célula, teu grupo familiar, uma vez por mês, ou uma vez cada um mês e meio, está numa escala
para chegar aqui domingo 6 horas, para ajudar na organização do templo. É para lavar a igreja, pastor? É para limpar? Não, não tem que limpar, não, é passar uma vassoura. Para organizar a igreja. Quando você chegou aqui, a igreja estava organizadinha, bonitinha, limpinha, recepção, tudo pronto para o culto. Então, cada célula tem uma semana no mês, vamos deixar assim, no mês, para vir, dá mais de um mês, dá quase 2 meses, para vir 6 horas da tarde e arrumar as cadeiras, dar uma olhadinha, ver se está tudo em ordem. Pastor, porque você gosta de castigar as pessoas? Porque nós temos que nos envolver com o culto. Como é que estava o culto hoje, irmão? Estava uma bênção. Deus falou? Falou. E o louvor? Top. Cantaram até aquela uma pelo Senhor. Ninguém saiu marchando na igreja? Não, Toninho? Não. Louvor estava uma bênção, a palavra foi forte, a comunhão foi poderosa. Então você participou do culto? Participei. Não basta só participar, você precisa se envolver com o culto. Eu preciso me envolver com o corpo. Eu preciso me envolver com o corpo. Porque não é qualquer corpo, você não é qualquer corpo, você é o corpo dele. Você é corpo de Cristo. Envolva-se. Havia uma multidão que caminhava com Jesus. Uma multidão andava com ele o tempo todo. E ele curando coxos, curando cegos, multiplicando pães. Oh, glória! Ressuscitando defuntos, e a multidão junto, recebendo tudo isso. Mas tinha um momento que cada um ia para a sua casa, e só os discípulos ficavam com ele. Só os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos tinham um envolvimento com Jesus. Pegou essa, irmão? Pegou essa? Envolvimento com Jesus. Envolvido com Jesus. Os discípulos iam para casa com Jesus. A multidão ia embora, cada um para sua casa, e no outro dia voltava, se desse tempo. Ah, mas eu tive que desatolar a vaca lá do meu pai, que está no pasto. Ah, eu tive que ir lá colher junto com o pai. Mas o discípulo estava ali, dia após dia, caminhando junto com o Senhor, andando com o Senhor, indo para casa com o Senhor, recebendo da multiplicação do Senhor. Envolvimento com o corpo, intimidade, meu irmão. A igreja precisa ter intimidade com o Senhor. A igreja precisa ter intimidade com o corpo de Cristo. Envolvimento, compromisso. Ah, pastor, não consigo ir para o culto, não consigo ir para a reunião, não consigo. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar para que algo mude aí, para que você possa envolver-se com o corpo. Que pouco amém que eu ouvi agora. É que eu não falei se vai ficar rico em nome de Jesus, né? Até cadeira joga para cima. Envolvimento com o corpo. A multidão recebia a bênção. A multidão recebia a bênção. Eles estavam caminhando e era final de tarde, e os próprios discípulos falaram assim: Senhor, vamos despedir esse povo aí porque não tem comida. Vamos mandar embora porque o McDonald's já fechou. E aí o menino ofereceu o Big Mac feliz dele. Jesus multiplicou. E não, você não é discípulo, você não come, você não... Não, todo mundo comeu. Todo mundo comeu. Todo mundo comeu. Mas intimidade, mas envolvimento com o corpo.
eram os que ficavam do lado dele, eram os que ficavam com ele quando acabava o culto. Irmão, é muito bom no culto a gente se envolver, a gente pular, a gente dançar, a gente dar glória a Deus, a gente orar e contar testemunhos, mas é preciso ir embora com Ele. Tem que ir dormir com Ele. Tem que acordar amanhã com Ele. Eli não tinha mais isso. Daí ele não ouvia mais a voz de Deus. Quantos não ouvem mais a voz de Deus? Quantos já não ouvem mais a voz de Deus? Quantos já não ouvem mais, eram envolvidos com as coisas da casa de Deus, eram envolvidos com as coisas da obra de Deus, hoje não são mais envolvidos com nada. Meu Deus, que forte isso. Senhor amado, você está me entendendo nessa noite? Você não faz parte da multidão, você precisa ser discípulo do Senhor. Não é multidão. Não é multidão, é discipulado, é caminhar junto, é andar junto, é receber uma palavra dura do Senhor. Senhor, aqueles discípulos estão indo embora, eles estão dizendo que a tua palavra é muito dura, Senhor. O que Jesus respondeu? Não, Pedro, vem cá, deita a cabeça aqui, Pedrinho. Pedrinho, desculpa, eu vou dar uma acalmada na palavra. Não foi isso que Jesus respondeu, não. Não foi não, irmão. Pedro, deixa eles que vão. E você, quer ir também? E aí o que Pedro fala? Sabe como é que eu traduzo isso, Luzia? Que Pedro falou assim, Jesus, dá até vontade de ir, mas não tem para onde ir. Dá até vontade de ir, Senhor, mas para onde eu irei? Se é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Ele não falou assim, para onde eu irei, se é só tu que me dá bênção. Pegou aí, igreja? Para onde eu irei se é só o Senhor que me dá bênção? Para onde eu irei se é só o Senhor que me abençoa? Pedro no seu jeitão, brucutu, para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras que vão me levar para o céu? Multidão só quer pão. Multidão só quer peixe, e de graça ainda. Mas discípulo é o céu. É o céu, o discípulo almeja o céu. Aquele que conhece o Senhor almeja o céu. Quem tem intimidade com Ele almeja o céu. É o céu, é a palavra de vida eterna. Senhor, não cesse as tuas palavras de vida eterna. Senhor, não cesse. Senhor, não cesse. Não pare com as tuas palavras de vida eterna, porque é só o Senhor. Pão qualquer um dá. Você concorda comigo ou não? Não é qualquer um que multiplica, mas qualquer um dá pão. Qualquer um pode te oferecer pão. Qualquer um pode te dar pão. Qualquer um dá pão. Mas não é qualquer um que morre na cruz, derrama o seu sangue por você e por mim. Não é qualquer um que diz, eu vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar, aleluia, e pode me esperar. Está assinado ali com sangue. Eu voltarei para buscar a minha noiva, o meu corpo, aleluia. Levante a mão para o alto, glorifique o Senhor nesta noite. Oh, glória a Deus. Para onde iremos, igreja? Ah, Eli, por que você parou? Por que você parou no meio do caminho, Eli? Por que parou no meio do caminho, Eli?
Irmãos, nós poderíamos elencar aqui tantas coisas que fez ele. Vamos pensar em Eli. Deixa, é Eli, não tem nada a ver comigo. Por que você parou, Eli? Ah, porque o irmão não me abraçou. Ah, porque o pastor tem uma palavra muito dura. Ah, porque não tive oportunidade no grupo A, B, C ou D. Ah, porque me encontraram na 15, nem paz do Senhor me disseram. Ai, que dor no coração. Perdeu de receber minha unção. Tem que falar assim. Por que ele parou? Por que Eli parou? Alguma coisa distraiu Eli. E as coisas vão distraindo Eli, que ele nem notou que ele não ouvia mais a voz de Deus. Que ele nem notou que ele não tinha mais intimidade com Deus. E assim que acontece, irmão. Assim que acontece. Porque eu tive o desprazer lá na minha juventude de me afastar do Senhor. Quando eu vi, eu já estava dentro do buraco. Quando eu vi, eu já estava longe. Quando eu notei, eu já estava longe. Mas daí o buraco era muito fundo. E agora? E agora, como que eu saio daqui? Sabe como é que é, irmão? Quando a pessoa se dá conta, ela não consegue mais voltar. É ou não é? Quando ela se dá conta que ela não tem mais intimidade com Deus, que ela não ouve mais a voz de Deus, que ela não sente mais a presença de Deus, que não dá mais vontade de estar na hora do louvor, que fica olhando no relógio na pregação. Não vi ninguém aqui fazendo isso, tá? E se vê, não estou nem aí, meu compromisso é com Deus. Você está entendendo? Quando ela vê, está longe. Porque é que nem conversar com uma pessoa. Conversa com uma pessoa. Você vai conversando com a pessoa. Vou conversar com a Jennifer. Oi, Jennifer, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? A família, o Maico, tá bom? Está trabalhando hoje? Pois é, que bênção, né? Daí eu vou me afastando. A Jennifer, continuo falando. Sabe, Jennifer? Pois é. Que bênção, né? O louvor está uma bênção hoje. Entende, Jennifer? Pois é. Ah, lembra aquela situação? Lembra que você ia pagar um churrasco para mim? Tá? É assim com Deus, irmão. Vai se afastando, se afastando, se afastando, mas ainda estou ouvindo um pouquinho. E de repente, não se dá conta de que não está ouvindo mais nada. Mais nada. Mais nada. Daí começa a fazer as coisas de Deus com a unção que recebeu ontem. Mas Deus tem algo para hoje. A unção que foi derramada sobre a sua vida ontem, ela vai te ajudar, mas a que vai te mover é a do dia após dia. Porque o feijão, o arroz e o bife, não, feijão, arroz e o ovo, feijão, arroz e a salada que você comeu ontem, te fortaleceu para você chegar até aqui, você está em pé. Mas a que vai te permitir chegar até amanhã é a comida de hoje. Você está entendendo? Você está compreendendo? Você pode compreender a dimensão, o quanto nós precisamos nos envolver com o corpo. Nos envolver com o corpo. Tem pessoas que você conversa, irmão, você não pode dar uma ajuda para a gente na obra? Sim, pastor, eu fui tão magoado, tão machucado, tão traumatizado na obra, que eu não consigo mais fazer nada na igreja. Irmão, não é para você, é para Deus. É para Deus, é para o Senhor. E a cura vem do que? De fazer. A cura não vem de ficar em casa de atestado. A cura não vem de pegar licença do INSS para curar interior, coração, alma. Não, a cura da alma é em persistir, continuar, em fazer para Deus. Que daí a gente se envolve tanto com Deus,
que de repente fala assim, puxa, e aí, aquela situação, você já conseguiu resolver? Que situação, pastor? Já nem lembro mais. Porque é dele que vem a unção, irmão. Eli estava sendo sacerdote com a unção de ontem. Samuel, você me chamou? Ah, é Deus que está chamando ele. Só na experiência, só naquilo que ele já tinha vivido. Irmão, você não pode viver naquela unção de ontem. Irmão, você não pode viver naquela bênção que você ganhou ontem. Foi bênção, mas Deus tem outras bênçãos para você. Deus tem mais bênção para você. Deus tem mais coisas para a tua vida e com a tua vida. Deus tem bênção para a tua vida, para a tua casa. Você está me entendendo? Ah, mas era lá no passado. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá no passado. Hoje eu não falo mais em língua, mas sou batizado com o Espírito Santo. Grande coisa. Se ele não está movendo na sua vida, é o carro na garagem com o tanque cheio. A unção que você recebeu ontem foi muito importante, graças a Deus. Mas a unção que ele vai derramar hoje é a unção que vai te projetar, aleluia. Ah, Eli, por que você está vivendo no passado? Ah, Eli, pare de viver do passado. Deus tem algo novo, aleluia. Fique em pé, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grupo de louvor, me ajude aqui, por favor. Deus tem coisas novas para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisas novas, mas parece que eu não consigo receber. Mas parece que a minha oração não passa do teto. Mas eu não consigo mais nem chorar na presença de Deus. Eu não consigo mais louvar na presença de Deus. Ah, irmão, sobe o monte, olha para o monte, olha para cima, olha para o autor e consumador da tua fé. É Ele quem te renova nessa noite. É Ele quem te coloca em pé de novo nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Não acabou não, querido, não acabou, é só o começo para a tua vida, é só o começo do teu ministério, é só o começo do teu chamado, aleluia. Ele é o autor e consumador de todas as coisas, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te trouxe aqui nesta noite, é porque tem algo com a tua vida, aleluia. Fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e esse fruto permaneça, aleluia, aleluia. A unção de ontem foi muito importante, mas a de hoje vai mover montanhas na sua vida em nome de Jesus.